Quais desses motores vão comer o seu salário e quais deles vão aguentar rodar até sem óleo? Porque sim, tem motor que roda 300 mil quilômetros sem engasgar. E tem motor que com 40 mil rodados já está pedindo retífica. Hoje vamos classificar os 10 motores mais comuns do Brasil numa tier list definitiva. E a gente começa pelo mais polêmico dessa lista. O motor que vai fazer metade de vocês me xingar nos comentários e a outra metade concordar comigo e deixar o like nesse vídeo. O EA111, motor da Volkswagen, montado no Gol G5, no Fox, no Voyage, é um motor que chegou ao Brasil no começo dos anos 2000. A Volkswagen vendia ele como evolução do lendário AP, algo mais moderno, mais eficiente, mais tecnológico. Sim, tudo verdade, enquanto a manutenção está em dia. Aqui mora o problema que nenhum anúncio de Gol G5 vai te contar. O EA111 é um motor de correia dentada com interferência de válvulas. E eu vou explicar o que isso significa na prática, porque vai guiar a nossa avaliação ao longo desse vídeo. Se a correia arrebentar um segundinho fora do intervalo de troca, e esse intervalo é geralmente aí 60 mil quilômetros, as válvulas vão fazer uma visitinha para o pistão em alta velocidade. E o resultado, retífica completa do cabeçote. Então, quando eu falar que o motor é de interferência, e se der merda, ele vai interferir nas válvulas e vai te dar BO. Se não tem interferência, não vai interferir nos pistões, beleza? Então, o resultado aí, nessa brincadeira, custo médio de 2.800 a 4.500 numa oficina confiável. Mas não para por aí. Clientes aí em fóruns e mecânicas afora apontam que o EA111 apresenta lubrificação deficiente, baixa pressão de óleo, consumo elevado de óleo, luz de óleo piscando, carbonização, queima de bobina e vela e de chamas de respiro, né, acúmulo de borra lá no sistema de respiro causando vazamentos. Então, tem uma série de questões aí que apontam o EA111 nessa nossa tier list e a gente vai definir que ele é um motor ruim? Não, ele é um motor que não perdoa descuido. Tá? Para quem faz manutenção preventiva, troca correr no prazo, é um motor capaz, é um motor econômico, com boa relação de custo-benefício. Para quem compra usado, sem histórico de manutenção, aí é dar sorte por azar. Na nossa lista, ele vai para o 8º lugar. Seguindo o nosso ranking, Fiat Fire 1.0, 1.4, que monta aí no Uno, Palio, Estrada, também chegou no Brasil nos anos 2000, equipando o Palio e nunca mais foi embora. Tem um motivo muito simples para isso. Dificilmente esse motor morre. Um bloco de ferro fundido, correia dentada também de interferência, intervalo aí de 60 mil km. O único ponto de atenção real é o bico injetor nas versões Fire Flex, com o uso de muito álcool e combustível de qualidade ruim, típico aqui das ruas brasileiras, os bicos em top. Mais uma limpeza de 60 a 120 reais por bico resolve. O resto é troca de óleo a cada 10 mil km, vela, filtro, basicão aí que com menos de 500 reais você está seguro. Por isso o motor Fire fica na 4ª posição da nossa lista. Partindo para o próximo, tem o inimigo do mecânico, os famosos motores da família ZZ. Um ZZ FE e 2 ZZ GE do Corolla. VVTi no geral, que são resultados de décadas de engenharia japonesa, que são obcecados por confiabilidade. Esse motor conta com distribuição por corrente simples ou dupla, dependendo do modelo, com tensionador hidráulico, intervalo de troca de óleo, 10 mil km, motores que rodam aí 250 mil, 300 mil, 400 mil, sem maiores intervenções. Mas sim, a versão ZZ FE tem um problema documentário conhecido, que é o consumo de óleo em motores com mais de 120 mil km, especialmente nos modelos mais antigos, 2001 ou 2007. Não é um defeito que mata o motor imediatamente, mas se você comprar um Corolla usado e não verificar o nível de óleo a cada abastecimento, vai encontrar o motor trabalhando com óleo mínimo. Então, correção completa significa retífica, Júnior Anel, 3.500 a 5.000 reais para quem é desavisado. Então, verificação de óleo a cada 500 km, um motor aí com mais de 120 mil, é gratuito. Então, vai olhar para a sua varinha aí de óleo, porra. Beleza? Com isso,
O Corollinha aí, motores da família ZZ garantem a segunda posição na nossa lista. Finalmente chegamos ao momento que boa parte de vocês já estava esperando ao clicar nesse vídeo. O motor que virou meme, o motor que virou piada de WhatsApp de mecânico, o Fiat 5Tech 2.4 do Maré. E antes que você venha nos comentários falar que o seu Maré nunca deu problema, parabéns, você ganhou na loteria. Mas vamos falar de probabilidade, tá? Não de sorte. O 5Tech 2.4 é um motor de 5 cilindros, 20 válvulas com distribuição aí por correia dentada. E o problema, bom, ficou devendo, né? Tendo 2 pontos críticos documentados aí pela galera automotiva especializada em Fiat. Ponto 1, a própria correia. Intervalo oficial, 60 mil km. Na realidade brasileira, com calor, combustível variável e proprietários que não cuidam bem dos veículos, a correia arrebenta antes. E aqui também interferência total de válvulas. Bom, se você cair numa retífica, precisar retificar o cabeçote do 5Tech, você vai gastar entre 4 mil a 8 mil reais. Então, existem muito menos profissionais especializados nesse motor do que você imagina, então você já sabe, né? Vai se incomodar. Ponto 2 é o sistema de arrefecimento. Ele é complexo, com mangueiras em layouts não intuitivos, uma bomba d'água acoplada à correia. Isso significa que quando a correia vai, a bomba vai junto. E quando a bomba vai, o motor superaquece antes que a correia sinalize o problema. E é um ciclo de falha em cascata que muitas vezes literalmente explode. O custo real de ter uma Maré, bom, kit de correia completo com bomba, 800 a 1.400 em peça. Mão de obra especializada de 600 a 1.000 reais. Total preventivo aí de 1.400 a 2.400 a cada 60 mil km. E aí, te dando o veredito do assalariado, o Maré é um carro bonito. É um carro presença que impressiona na rua, mas é igual aquela ex-tóxica. Pode até ser linda, mas se você der um vacilo, ela vai incendiar a tua vida e levar todo o teu dinheiro embora. Então, nesse rumo que a gente vai dar a 10ª posição para essa explosão de engenharia. Adiante temos o Ford Rocão, motor trabalhador, simples, desenvolvido pela Ford, especificamente para mercados emergentes. E aí a gente fala de Brasil, Índia, China, com bloco de ferro, corrente de comando sem interferência de válvulas. O grande problema documentado do Rocão é o gerenciamento térmico. O radiador desse motor é dimensionado no limite mínimo aceitável. Um congestionamento longo com ar-condicionado ligado em temperatura acima de 30 graus, que é a realidade de qualquer cidade brasileira de médio porte aí, ele trabalha no limite de superaquecimento. A válvula termostática dele é outro ponto, ela vicia ou aberta ou fechada. Viciou e fechada, o motor superaquece em poucos minutos. Custo baixo, fácil de ver resolver, mas você precisa saber que existe esse problema, senão você está ferrado. O sistema de ignição dele também resiste mal à umidade. Cabo de vela com qualquer sinal de umidade causa falhamento. Troca de cabo mais vela, 80 a 180. Mantenha-se em dia, fechou, o motor roda bem. Se descuidou, vai engasgar, consumir, perder potência. Bom, motor para quem sabe o que está comprando, tá? K, Fiesta com Rocão bem mantido são ótimos para vias urbanas, mas não subestimem o sistema de arrefecimento. Com isso, ele garante o 7º lugar no nosso ranking. Voltando para os japoneses, chegamos aos Honda. Sistema VTEC não podia faltar. Na prática, é um motor com 2 perfis de funcionamento. Em baixas rotações, ele economiza combustível. Em altas rotações, ele libera performance. Tudo isso controlado eletronicamente. A maioria das versões brasileiras são de interferência de válvulas e usam corrente de comando. Fora isso, esse motor gosta de respeitar o olho certo. Viu? Se adicionar o convencional ele achando que vai economizar, o VTEC não vai abrir corretamente. O motor vai perder performance e vai aumentar o desgaste. O calcanhar de Aquiles do VTEC brasileiro é o sensor MAP e o sistema de borboleta eletrônica, que com o tempo em carros com mais de 100 mil km, a borboleta acumula depósito de carbono e gera falhas na aceleração. A boa notícia é que a limpeza do corpo de borboleta, o TBI, você encontra por 80, 100, 120 reais. Se você ignorar essa manutenção, vai ter engasgo, vai ter consumo aumentado e às vezes até luz de injeção acesa. Bom, cuidar bem de um Honda é caro, eu sou suspeito a falar, mas peças genuínas custam mais do que a média, só que
a frequência de falhas nesses carros e nesses motores é muito menor do que a concorrência. Então, para quem tem uma disciplina aí para comprar, manter o seu carro, faz total sentido. E é por essa razão que a gente vai deixar os VTEC em terceiro lugar. Indo para a Renault D4D, um motor que ninguém fala bem, ninguém fala mal. E isso no mundo dos carros é quase um elogio. Motor 1.0, 16 válvulas, projeto simples, com distribuição por correia dentada com interferência de válvulas. Apesar do motor vibrar um pouco, não indica um problema mecânico. E aqui o ponto de atenção é o coxim do motor, que se desgastam mais rápidos do que a média. Ou seja, coxim desgastado aumenta a vibração, pode causar folga nas conexões de admissão no escape. O lado bom é que um kit de coxins custa de R$200 a R$400, manutenção básica de rotina. O sistema de injeção do Logan no Sandero com o D4D é sensível à qualidade do combustível. E aí você já está imaginando, né? Bicos injetores entopem com combustível adulterado, ou seja, a regra aqui no nosso Brasilzão. A limpeza semestral em regiões com combustível de qualidade duvidosa, ou seja, quase totalmente aí no nosso Brasil, custa até uns R$100. Você pode até ignorar, mas deve levar em conta que vai aumentar o seu consumo de combustível de 15 a 20%, começando a falhar o carro na partida fria. O Logan, especialmente, uma das melhores relações custo-benefício-espaços do mercado popular. Motor simples, peça barato, mecânico em qualquer esquina. E por essas e outras, sem drama, sexto lugar para o nosso Renault D4D. E chegamos então ao bloco mais técnico do vídeo, o Ford IVCT, o motor do Ka novo ali a partir de 2014. Ele é um motor de 3 cilindros com uma característica de projeto europeu. A correia dentada é banhada a óleo. Pois é, acredite se quiser, a correia fica submersa no óleo do motor. Bom, na teoria, menor ruído, maior durabilidade, sem necessidade de troca. Agora, vamos para a realidade brasileira. Na prática, a teoria encontrou o nosso famoso combustível, o nosso calor e os nossos proprietários. O maior problema documentado é quando o nível do óleo cai abaixo do mínimo, algo extremamente comum, diga-se de passagem, para condutores brasileiros, a correia começa a trabalhar sem lubrificação adequada. O resultado disso é uma correia seca que estica e arrebenta, com interferência total de válvulas. E aí você vai parar numa retífica gastando 4 a 7 mil reais. Tendo um agravante, a detecção do desgaste dessa correia não é visual. Você não consegue olhar para ela e dizer se ela está boa ou ruim. Ou seja, o diagnóstico exige uma desmontagem e um diagnóstico manual. Aliado a isso, a Ford nunca estabeleceu oficialmente um intervalo de troca de correia do Brasil, porque tecnicamente ela não precisa ser trocada. Mecânicos experientes recomendam uma inspeção obrigatória a cada 60 mil quilômetros e troca preventiva aos 120 mil, mesmo sem sinal de problemas. O custo do kit preventivo vai de 1.200 a 2.000. O custo de ignorar você já sabe. Entre essas e outras, o motor é um motor eficiente, econômico, bem projetado para condições controladas, mas a gente sabe que o Brasil não é uma condição controlada. Por essas e outras, recebe o 9º lugar da nossa lista. Sabe aquela padaria que abre às 5 da manhã, todo dia faz o pão, nunca fecha e nunca dá surpresa? O motor da família 1 da GM é essa padaria. Equipe o Corsa, o Celta e versões iniciais do Onix. É um motor projetado para mercados emergentes. Então, Brasil, Argentina, México. Focado em simplicidade de manutenção, peças baratas, com distribuição por correia, sem surpresas maiores. Também é de interferência de válvulas. O sistema de arrefecimento da família 1 tem uma válvula termostática com carcaça de plástico, que com calor e tempo trinca e vaza. É o ponto número 1 de superaquecimento nesse motor. O custo da carcaça mais termostato varia de 80 a 150 reais. Ignorar esse problema leva ao motor superaquecido junto do cabeçote comprometido e a conta passa de 1.800 reais. De todos aqui da lista, ele ocupa o 5º lugar fácil. E finalmente chegamos ao top 1, cara. Se o Fire é o tanque de guerra, o AP é o bunker. Esse motor foi lançado em 1984, saiu de linha em 2008 e até hoje, 2026, tem gente que mantém o AP rodando, sem contar nos projetinhos de performance. Bom, ele é um motor de distribuição por correia dentada que dura a vida toda do motor se o óleo for trocado direito. É interferência de válvula? Sim. Bloco de ferro, cabeçote de alumínio robusto,
mas peças existem em qualquer lugar. É só cuidar o retentor traseiro do virabrequim e com o tempo ele vaza óleo. O custo para trocar varia de 150 a 250 na mão de obra. Ignorar esse vazamento, o motor seca. O motor seco é igual ao motor morto, mas é um problema conhecido, barato e fácil de resolver. Diferente de uma surpresa de motor fundido na estrada sem internet, o AP é o avô que ainda bate no peito, mesmo moído ele avisa antes de morrer. Fora os projetos doidão, como eu já falei, nos perturbando por aí. Mas isso é papo para outro vídeo. Merecidamente, o AP encara a liderança do nosso ranking. E essa foi a nossa Tier List Top 10 motores populares do Brasil e eu quero saber a sua opinião. Você mudaria algo nessa lista? Deixa nos comentários e continua assistindo o canal como esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.